Sábado depois das cinzas, 21 de fevereiro de 2026. Amados irmãos e irmãs, continuando nossa caminhada quaresmal, a palavra de Deus nos conduz hoje a um chamado profundo de conversão e misericórdia. O Senhor nos convida a transformar nossas atitudes, abrindo o coração aos necessitados e reconhecendo nossa condição de pecadores. Com humildade, coloquemo-nos diante de Deus e deixemos que Sua palavra ilumine nossa vida e nos conduza ao verdadeiro caminho da salvação. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Com fé e atenção, iniciemos a escuta da liturgia da Igreja Católica. Que a palavra de Deus encontre em nós um coração disponível, ilumine nossas decisões e fortaleça nossa caminhada cristã, conduzindo-nos no amor, na esperança e na fidelidade ao Senhor. Deixe nos comentários se você está gostando, um amém, compartilhe esse vídeo para a gente evangelizar mais pessoas possíveis. Vamos agora à primeira leitura. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos 9, segunda parte, até 14. Assim fala o Senhor: se destruíres teus instrumentos de opressão, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre, e saciará a tua sede na aridez da vida, e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo reconstruirá as ruínas antigas, tu levantarás os fundamentos das gerações passadas, serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos, nas terras a povoar. Se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso consagrado ao Senhor, se o honrares, pondo de lado atividades, negócios e conversações, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó teu pai. Falou a boca do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 86, versículos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Refrão. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo o dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Aclamação ao Evangelho. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 32. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu:
Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus de hoje nos apresenta duas grandes verdades espirituais que caminham juntas: a caridade concreta e a misericórdia de Deus que chama o pecador. Na primeira leitura, o profeta Isaías continua a nos ensinar o verdadeiro espírito da Quaresma. Deus deixa claro que a conversão não é apenas deixar de fazer algo, mas principalmente começar a fazer o bem. Não basta evitar o mal, é preciso praticar o amor. O Senhor nos pede atitudes muito concretas: abandonar a opressão, deixar a linguagem maldosa, acolher o indigente, socorrer o necessitado. Aqui está o coração da doutrina social da Igreja: a dignidade da pessoa humana e o compromisso com o próximo. É interessante perceber que Deus não fala apenas de oração ou jejum, mas de transformação de vida. Ele promete algo extraordinário. Quando vivemos assim, nascerá nas trevas a tua luz. Isso significa que, mesmo em meio às dificuldades, quem vive a caridade experimenta a presença de Deus de forma real. Podemos imaginar uma pequena história. Um homem que vivia angustiado, sempre reclamando da vida, dizendo que Deus não o escutava. Um dia, decidiu ajudar uma família necessitada, levando alimentos e oferecendo atenção. Ao sair daquela casa simples, ele percebeu algo novo dentro de si, uma paz que nunca tinha sentido. Deus não havia mudado as circunstâncias externas, mas tinha iluminado o seu interior. É isso que Isaías nos ensina. Quando abrimos o coração ao outro, Deus ilumina nossa própria vida. No Evangelho, vemos Jesus chamando Levi, um cobrador de impostos, alguém mal visto pela sociedade. E Levi responde imediatamente: levanta-se, deixa tudo e segue Jesus. Esse gesto é profundamente significativo. A conversão verdadeira exige decisão. Não é algo adiado, mas vivido no presente. Levi não apenas segue Jesus, mas ainda promove um banquete. Ele celebra sua mudança de vida. Isso nos mostra que a conversão não é tristeza, mas alegria. Os fariseus, porém, não compreendem. Eles julgam, criticam, excluem. E Jesus responde com uma frase que é central na fé cristã: Ele veio para os pecadores. Aqui está um ponto essencial. Todos nós somos chamados à conversão porque todos somos pecadores. A Igreja não é uma comunidade de perfeitos, mas de pessoas que buscam a graça de Deus. Muitas vezes podemos cair na atitude dos fariseus. Julgamos os outros, apontamos erros, esquecendo-nos de nossa própria necessidade de misericórdia. Jesus nos ensina que Deus não rejeita o pecador. Pelo contrário, vai ao seu encontro. Podemos imaginar Levi naquele dia. Talvez ele já estivesse cansado de sua vida, talvez sentisse um vazio interior. Quando Jesus olha para ele e diz: segue-me, não é apenas um convite, é um chamado que toca o coração. Assim também acontece conosco. Jesus continua passando e chamando. Talvez hoje ele esteja dizendo a você: levanta-te dessa situação que te afasta de Deus. Deixa aquilo que não te faz bem. Começa uma vida nova. A Quaresma é esse tempo favorável. A Igreja nos ensina que a conversão envolve 3 dimensões: reconhecer o pecado, confiar na misericórdia de Deus e mudar de vida. Não basta sentir remorso, é preciso dar passos concretos. E a promessa de Deus na primeira leitura é belíssima. Seremos como um jardim bem regado, como uma fonte que nunca seca. Isso significa uma vida espiritual fecunda, cheia de sentido. Quem vive a caridade e acolhe a graça de Deus não vive no vazio. Amados irmãos e irmãs,
Que esta palavra toque profundamente o nosso coração neste tempo de Quaresma. Que aprendamos a viver um amor concreto, ajudando quem precisa e a reconhecer nossa necessidade de conversão. E que, como Levi, saibamos nos levantar sem medo e seguir Jesus com decisão e alegria. E que Deus nos transforme em instrumentos de sua misericórdia no mundo. Amém. Chegamos a mais um final de nossa liturgia. Que a palavra de Deus que acabamos de ouvir permaneça viva em nossos corações e se transforme em atitudes concretas de fé, amor. Sigamos em paz, fortalecido pela graça do Senhor, confiando sempre em sua misericórdia e proteção. Que Nossa Senhora seja nossa grande intercessora e que o manto dela nos cubra de bênção e graças. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.